Boa noite a todos. Queridos, pela graça do Senhor, aqui estamos, mais uma oportunidade de podermos cultuar ao nosso Deus. E nesse momento é chegado a hora de podermos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrirem comigo a palavra do Senhor em João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo de número 18. Eu vou ler do verso 1 ao verso 11. Eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta aqui em João capítulo 18, porque antes de nós lermos a palavra, nós vamos fazer uma oração. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesse momento, para que possamos juntos meditar na palavra dele, ok? Vamos orar. Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, por mais esse domingo, e pela oportunidade maravilhosa que temos nesta hora de poder cultuar ao Senhor e também abrir a Tua palavra para meditar nela, para ouvirmos o Senhor falar aos nossos corações por meio dela. O Senhor conhece cada um daqueles que aqui se encontram, cada realidade, que o Senhor possa usar a Tua palavra para falar ao coração de todos nós, cada um dentro da sua própria realidade, que o Senhor possa nos advertir, nos encorajar, nos fortalecer por meio da Tua palavra, e que nesta hora, Senhor, o Teu Santo Espírito que inspirou as Sagradas Letras possa atuar em nossos corações, iluminando o nosso entendimento, nos dando a compreensão correta, exata, fiel da Tua palavra, para que assim, Senhor, possamos juntos sermos edificados. E se porventura houver entre nós alguma pessoa que ainda não conhece ao Senhor Jesus Cristo, que nesta noite possa ser alcançada pela Tua graça, por meio da pregação do Evangelho e do agir soberano do Teu Santo Espírito. Assim, Senhor, nós te pedimos, nós te rogamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, João capítulo 18, do verso 1 ao 11, eu vou ler, peço que você esteja acompanhando em sua Bíblia. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu Pai me deu? Até aqui, queridos, a leitura da palavra do Senhor.
Queridos, nos últimos anos, o cinema tem investido cada vez mais nos filmes de super-heróis. A cada ano, queridos, é perceptível o aumento no número de produções desse gênero, com novos super-heróis sendo lançados continuamente. Os produtores de cinema, eles redescobriram nas últimas décadas que o ser humano ele tem um certo fascínio pelos super-heróis. Alguém já disse que somos atraídos pelos super-heróis porque eles elevam a condição humana. Eles são como nós, mas possuem poderes que nós não temos, são mais fortes, são mais inteligentes, são mais rápidos, colocam ordem no mundo e com bravura vencem os piores vilões e salvam as pessoas. Hoje, queridos, nós vamos aprender a respeito do verdadeiro herói que foi capaz de entregar a sua vida para salvar o seu povo e para salvar a sua criação. Veja, nós estamos aqui no capítulo 18 do Evangelho de João. Capítulo anterior, capítulo 17, nós temos ali o registro da oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Uma oração maravilhosa feita pelo Senhor Jesus, onde você vai perceber que Jesus ele está orando pelo seu sacrifício, pelos seus discípulos que estavam ali com ele, pelos futuros discípulos que viriam a crer nele. Dentre esses, nós estamos incluídos nestes discípulos. E a partir aqui do capítulo de número 18, João ele vai registrar o que ocorreu após a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. João aqui, queridos, ele vai começar a se concentrar no final do ministério do Senhor Jesus. Ele vai relatar como Jesus foi preso, como Jesus foi julgado e como Jesus foi crucificado. Hoje, excepcionalmente, nós vamos ver aqui esse relato onde é narrada a prisão do Senhor Jesus Cristo, conforme aqui é dito por João. E veja, João ele vai trazer alguns detalhes que não são mencionados nos outros evangelhos. Tudo indica que João, ao escrever o seu evangelho, ele tinha em mãos uma ou mais outras versões dos outros evangelistas em suas mãos, e ele seleciona possivelmente aquilo que ele tinha presenciado, mas que os outros evangelistas, Mateus ou Marcos ou Lucas, não tinha escrito, e João faz questão de acrescentar no seu evangelho. E aqui ele vai relatar detalhes que somente você encontra aqui no evangelho de João. Por exemplo, João, ele não vai mencionar aqui que Jesus está no Getsêmani e que ele sai junto com ele, com Pedro e com Tiago para orar. João não menciona. João não menciona também, por exemplo, o beijo que Judas deu como forma de identificar Jesus ali na calada da noite. No entanto, ele vai trazer, como eu disse, detalhes que não estão nos outros evangelhos. João reforça a sua tese principal de que Jesus é o Filho de Deus, encarnado, e que nós precisamos crer nele para sermos salvos. Veja, ao observar aqui o episódio da prisão do Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que João mostra que Cristo não foi preso de surpresa, ele não foi preso por fraqueza, mas ele voluntariamente se entregou, cumprindo assim a vontade do Pai. Em outras palavras, queridos, João nos revela que o nosso Salvador é poderoso e está determinado a entregar a sua vida para salvar o seu povo. Com base nisso, eu gostaria então de meditar com os irmãos nesta noite a respeito do seguinte tema:
Cristo está determinado a entregar a sua vida para salvar pecadores em obediência à vontade do Pai. Cristo está determinado a entregar a sua vida para salvar pecadores, cumprindo a vontade do seu Pai. Nós vamos ver isso em alguns pontos. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta noite é que isso pode ser percebido, queridos, porque propositalmente Cristo vai ao encontro do traidor. Veja, João relata a atitude do Senhor Jesus Cristo tão determinada de entregar a sua vida por nós, e isso se mostra no fato de que ele vai ao encontro do traidor. Acompanhe comigo novamente aqui a leitura do verso 1 ao verso de número 4. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? O capítulo 18 inicia afirmando que, após terminada a oração sacerdotal, o Senhor Jesus ele sai do local onde ele se encontrava, provavelmente o cenáculo, ele atravessa o ribeiro Cedron e vai para um jardim. Veja, João não especifica o nome do jardim, mas nós sabemos pelo relato dos outros evangelhos que jardim era esse. Era o jardim chamado Getsêmani. E veja, Cristo ele vai com os seus discípulos para aquele local, o jardim Getsêmani. Essa palavra Getsêmani, ela é muito sugestiva. Ela traz a ideia de uma prensa de óleo, porque ali era o local onde as azeitonas elas eram prensadas para a extração do óleo. E João aqui não menciona o nome, ele não vai mencionar também alguns detalhes das agonias que o Senhor Jesus sofreu ali, como quando ele já estava começando a ser prensado. João não relata. Nós vamos encontrar essas agonias, esses sofrimentos, essas tristezas do Senhor Jesus Cristo sendo prensado ali no Getsêmani em outros evangelhos. Entretanto, queridos, no verso 2 é dito que Judas também conhecia aquele lugar onde Jesus costumava se refugiar com os seus discípulos. Judas já tinha estado ali com Jesus, de acordo com o texto. Judas já tinha estado ali outras vezes com Cristo e com os demais apóstolos, e ele sabia perfeitamente que ali era o local onde o Senhor Jesus ia durante a noite para refugiar-se com seus discípulos. Mas a grande questão que vem à nossa mente, queridos, é esta: por que que Jesus vai justamente para aquele lugar? Será que Cristo não estava ciente de que indo para o Getsêmani, ele poderia então ser encontrado por Judas? Judas sabia que ele costumava ir para aquele local. Por que que ele não escolheu outro local onde o traidor não saberia que ele estava? Ou será, queridos, que ele foi justamente para aquele local porque ele sabia que ali ele seria encontrado? Jesus sabia exatamente o que estava para acontecer. Ele já havia anunciado aos seus discípulos quem era o traidor. Vimos que corajosamente ele foi para aquele local, sabendo que ali ele seria capturado, preso, levado para a cruz. Aqui nós vemos a coragem do nosso Salvador.
em seguir justamente o caminho que o levaria para um terrível sofrimento, para uma terrível agonia, para a sua morte sacrificial. A narrativa vai prosseguir e nos é dito que Judas estava vindo e ele não estava sozinho. Ele se fazia acompanhar de uma escolta romana. E no grego, no original, a palavra que é usada aqui para essa escolta, esse destacamento, traz a ideia de um grupo de soldados que era basicamente 600 soldados em média. Provavelmente não houvesse os 600 soldados, mas certamente 300, 200 soldados ali estavam. E Judas, então, ele vai acompanhado desta escolta romana, ele vai acompanhado também de alguns guardas do templo, dos sacerdotes, dos fariseus, liderança religiosa de Israel. Estes homens, eles tinham a responsabilidade de ir para prender Jesus. Todos estavam ali, uma verdadeira multidão, armada com espadas, porretes, com lanças, com lanternas. Estavam todos ali imbuídos em encontrar a Jesus. E o Senhor Jesus, ele sabia exatamente o que estava para acontecer. E é interessante porque o texto diz que ele se adianta. A quem buscais? É a pergunta que ele faz. Ele foi ao encontro do traidor, sabendo o que estava para lhe acontecer. Inclusive em Marcos, quando ele vai descrever a prisão do Senhor Jesus Cristo, é dito que ele estava com os seus discípulos, o Senhor Jesus, em um determinado local, e o Senhor Jesus diz assim: levantai-vos, eis que o traidor se aproxima. Mas veja, ao dizer isso, ao dizer levantai-vos, eis que o traidor se aproxima, não era para fugir do traidor, era para ir ao encontro do traidor. É interessante observar que o Evangelho de João nos mostra exatamente que em vários momentos o Senhor Jesus sendo perseguido pela liderança religiosa de Israel. Eles tentam prender Jesus, mas inclusive João ele vai dizer, mas eles não conseguiam porque ainda não havia chegado a sua hora. A grande questão é que agora a hora chegou. Essa é a hora em que o Senhor Jesus vai ser preso, e sabendo disso, ele se adianta, ele vai ao encontro justamente do seu traidor. Isso mostra, queridos, que Cristo estava determinado a entregar a sua vida por nós, em obediência à vontade do Pai. Por isso que ele vai ao encontro do traidor. Mas Cristo está determinado a entregar a sua vida para nos salvar, e isso também pode ser visto, em segundo lugar, no fato de que Cristo, sendo Deus onipotente, se deixou prender. E isso aqui é algo que também é fantástico no nosso Salvador. Ele só foi preso porque ele se deixou prender. Veja o que é dito aqui no finalzinho do verso 4 e até o verso 6. Adiantando-se, perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra.
Veja, depois de Jesus ter perguntado: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. João faz questão de mencionar que Judas estava com eles. Embora você vai perceber que, como eu disse anteriormente, ele não menciona o beijo, não é, que foi a forma como Judas identificou Jesus dentre os seus discípulos ali na calada da noite, o chamado beijo da traição. João não menciona. Talvez porque ele sabia que isso já tinha sido mencionado no outro evangelho. Talvez porque esse foi um ato tão covarde que João preferiu sequer mencioná-lo. Em seguida, João relata um fato muito interessante. Uma vez que os soldados estavam ali para prender o Senhor Jesus, ele pergunta: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus do Nazareno. E ele responde: sou eu. Ou como também poderia ser traduzido: eu sou. Eu sou. A resposta que o Senhor Jesus dá aqui, meus queridos, a esses homens, pode ser entendida de duas formas básicas. De uma forma comum, usada no nosso dia a dia, quando alguém chega para você e diz: olha, você é o fulano? Não, eu sou. No entanto, eu acredito que essa foi mais uma daquelas vezes em que o Senhor Jesus usa essa identificação, eu sou, para afirmar a sua divindade. Os irmãos lembram que no Antigo Testamento, quando Moisés viu ali a sarça ardente e começou a conversar com Deus, em determinado momento ele perguntou: mas eu vou libertar o povo, Senhor, e quando eles me perguntarem quem foi que me enviou, o que é que eu digo? O Senhor então fala a Moisés: diga a eles que o eu sou te enviou. Aqui mesmo no Evangelho de João, Jesus, ele vai trazer essa identificação do eu sou para si. Por exemplo, no capítulo 8, no verso 56, Jesus falando com os fariseus, ele afirma: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e se regozijou. E os fariseus então começam a questioná-lo: mas você não tem nem 50 anos, como é que você diz que Abraão lhe viu? Ou que você viu a Abraão? Jesus então responde: em verdade, verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. E é dito na continuação do texto que quando Jesus disse isso, eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque entenderam que aquilo que ele acabara de dizer tinha sido uma grande blasfêmia vinda da boca de um homem. Eles não sabiam com que eles estavam falando. Eles não sabiam que eles estavam diante do Deus encarnado. Nesta ocasião, quando os soldados eles chegam e perguntam, Jesus pergunta: a quem buscais? Eles dizem: a Jesus o Nazareno. E Jesus diz: eu sou. E aí algo impressionante acontece aqui. Impressionante. Todos aqueles soldados romanos, todos aqueles guardas do templo, todos aqueles líderes que estavam ali armados com espadas e porretes, não é? Aqueles homens experimentados em guerra, quando Jesus diz eu sou, todos eles caem como soldadinhos de brinquedo. Parece cena de filme de super-herói, não é? Quando ele diz eu sou, meus queridos, todos, fariseus, soldados romanos, soldados do templo, todos caíram por terra.
Que coisa impressionante. Jesus, ele está aqui dando um vislumbre muito pequeno do seu grande poder. Queridos, bastou uma palavra dele e todos aqueles soldados ali experimentados em guerra, temidos por outros exércitos, caírem por terra. Algo que fica claro nessa passagem, meus queridos, é que ele estava sendo preso porque ele queria ser preso. Não resta dúvidas. Ele só sairia dali preso se ele permitisse que os soldados romanos o levassem. Mateus, quando ele narra esse episódio, ele traz ali um diálogo de Jesus com Pedro que é muito interessante ser lembrado agora. Jesus diz assim para Pedro: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandará neste momento mais de 12 legiões de anjos? Veja, um destacamento, uma escolta, era cerca de 600 soldados, 1/10 de uma legião era 6.000. Jesus diz assim: acaso o meu Pai não mandaria mais de 12 legiões de anjos para me defender? Queridos, Jesus diz claramente que se ele rogasse ao Pai, o Pai mandaria mais de 12 legiões de anjos. Bastava um desejo dele para eliminar com todos aqueles que estavam ali diante dele. Todos aqueles que estavam de frente a ele seriam eliminados. Por quê? Porque ele é o Deus onipotente. Ele é o Deus onipotente. Por que que ele não usou a sua onipotência para resolver aquela situação? Por quê? Porque ele estava determinado a entregar sua vida por pecadores conforme a vontade do Pai. Mesmo sendo onipotente, ele se deixou prender. Terceiro, Cristo está determinado a entregar a sua vida por pecadores porque ele não quer perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Isso nós podemos observar aqui nos versos de 7 a 9, quando é dito assim: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: já vos declarei que sou eu. Se é a mim que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Jesus então, se dirigindo a eles, diz: sou eu, deixai ir estes. Eles provavelmente queriam também levar os discípulos do Senhor Jesus Cristo, pois isso seria uma forma de calar o movimento. Ou seja, não apenas levar o líder, como também levar aqueles principais seguidores que ele tinha. Então, veja, o Senhor Jesus menciona aqui no verso 18, no verso: deixai ir estes. E João, ele vai dizer que ele fez isso justamente para se cumprir a profecia de que ele não ia perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Veja, você perceberá que o Senhor Jesus, ele está aqui entregando a sua vida, mas ele faz questão de proteger os seus discípulos, de cuidar deles, de guardá-los. No Evangelho de João, aqui mesmo, no capítulo 6, do versículo 39, é dito que o Senhor Jesus diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Veja, queridos,
O fato é que Jesus sabia que os seus discípulos estavam ali numa posição muito difícil. Eles estavam ainda muito novos na fé. Eles seriam torturados, eles seriam provavelmente presos, maltratados, e Jesus então, para protegê-los, toma essa atitude de guardá-los. Então, por amor aos seus discípulos, ele não permite que eles sejam tentados além das suas forças. Nisso podemos enxergar o amor do Senhor Jesus Cristo pelos seus. Ele não nos deixa passar por situações que estejam acima das nossas forças. Veja algo interessante: Jesus está sendo preso, mas na hora de sua prisão, ele está preocupado não consigo mesmo, mas com os seus discípulos. Certamente, queridos, o próprio fato de Jesus ir até o fim mostra o amor que ele tinha pelos seus. João relata isso aqui. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Ou seja, ele amou até a morte, até ao ponto de entregar a sua vida por estes. Você entende por que ele estava tão determinado a cumprir o seu propósito, cumprir a vontade do Pai? Ele queria salvar a mim e a você. Isso mostra que Jesus estava entregando sua vida justamente para não perder nenhum dos seus eleitos, nenhum dos seus discípulos, para que todos fossem completamente salvos. E somente por meio da obra que Cristo estava para realizar é que esses eleitos poderiam realmente receber a salvação. Portanto, queridos, esta é mais uma razão pela qual Jesus está determinado a ir até o fim, para salvar todos aqueles que o Pai lhe deu e não perder nenhum destes. Em último lugar, Cristo também está determinado a entregar a sua vida para salvar pecadores. E nós podemos observar isso no fato de que Cristo está disposto a beber o cálice da ira de Deus em obediência à vontade do Pai. Veja o verso 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Ou seja, no meio daquela turbulência, Pedro, que estava um tanto quanto afoito, como ele costumava ser, ele então puxou da espada, partiu para cima do servo do sumo sacerdote, um homem chamado Malco, e cortou-lhe a orelha. Mas nós sabemos, pelos outros evangelhos, que naquela mesma hora o Senhor Jesus pegou a orelha de Malco, colocou novamente no lugar e milagrosamente o curou. Talvez Pedro estivesse tentando cumprir aquela promessa que ele havia feito anteriormente ao Senhor Jesus Cristo, de que, se fosse necessário, ele morreria pelo Senhor Jesus. Só que ele não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Cristo tinha sido enviado a este mundo, Cristo tinha encarnado justamente para morrer. Essa era a sua missão. Foi para isso que ele veio a este mundo. E ele estava cumprindo a sua missão. No verso 11 é dito assim: mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu Pai me deu? Aqui o cálice, querido, se refere ao cálice da ira de Deus. Você vai observar no Antigo Testamento vários textos que falam sobre
o cálice da ira de Deus, e que Deus está com o seu cálice pronto para derramar sobre as nações. Um cálice cheio do juízo, da ira, do terror, da condenação. Mas agora é a hora em que Deus toma o cálice da sua ira e entrega ao seu Filho para que ele beba até a última gota. No Evangelho de Marcos, nós vemos ali como esse momento ele foi difícil para o Senhor Jesus Cristo enquanto homem. A sua natureza humana, ela se encolhia diante da perspectiva de que estava para experimentar o cálice da ira de Deus, ou seja, todos os juízos, os terrores, a ira e a condenação que viria sobre ele ali na cruz. É registrado no Evangelho de Marcos que o Senhor Jesus, ele orou por 3 vezes: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele chegou a suar sangue, ele ficou em agonia, em sofrimento, em tristeza profunda. Ele orou ao Pai, mas na sua oração você percebe que ele se submete à vontade do Pai, e ele vai cumprir a vontade do Pai. Tanto é que essa fase aqui, ela já é outra fase. Ele já havia orado, agora você vai ver ele determinado. Por isso que ele vai falar aqui a Pedro: porventura eu não vou beber o cálice que o meu Pai me deu? E veja, meus queridos, essa é uma pergunta retórica. É claro que eu vou beber. Eu sei que muitas vezes, quando as pessoas assistem os filmes a respeito de Jesus Cristo, os sofrimentos, um tempo atrás houve um que se focou nos sofrimentos de Cristo. Eles fizeram focado no sofrimento de Cristo. E eu me lembro que na época que esse filme foi lançado, um tio meu chegou a dizer assim: mas está vendo que Jesus não sofreu tudo isso? Se ele tivesse sofrido a metade do que passou ali no filme, ele já tinha morrido. Veja, os sofrimentos de Cristo, os maiores sofrimentos de Cristo, não foram os espancamentos, as cusparadas, não foram as chicotadas, né? Não foram os pregos nas mãos e nos pés, não foi o ser levantado no madeiro. Não estou dizendo que isso não tenha feito ele sofrer, porque como homem ele sofreu muito, sim, nisso. Mas o maior sofrimento do nosso Redentor foi na cruz. Esses sofrimentos ali, eles não são comparados ao sofrimento de estar ali na cruz, recebendo a ira de Deus, a ira que estava reservada para cair sobre eu e você por toda a eternidade. Ele recebeu de forma instantânea, de uma vez só, ali na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me desamparastes? Sabe por que ele teve que beber até a última gota do cálice da ira de Deus? Para que você não bebesse, para que eu não bebesse. Porque ele não tinha pecado, mas ele estava nos representando ali. Ele estava levando sobre si os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, queridos, quando nós observamos aqui o Senhor Jesus, nós podemos tirar essas conclusões. O Senhor Jesus estava determinado a entregar a sua vida por pecadores. Isso fica provado no fato dele ir ao encontro do traidor. Isso fica provado no fato de que, mesmo sendo Deus onipotente, ele se deixou prender.
Isso fica provado no fato de que ele não queria perder nenhum daqueles que o Pai o deu. Isso fica provado, queridos, no fato de que ele está disposto a beber o cálice da ira de Deus em nosso lugar. E veja, eu gostaria então de concluir trazendo algumas aplicações desse texto para as nossas vidas nesta primeira aplicação. Cristo é o verdadeiro herói. Veja, Cristo sabia, meus queridos, cada detalhe do que iria lhe acontecer, mas mesmo assim, ele decidiu ir adiante. Ele cumpriu perfeitamente a missão que havia recebido do Pai para salvar o seu povo. Ele mesmo estando ali com o Pai, na glória, e desfrutando da glória juntamente com o seu Pai, sem conhecer limitações, mas ele se esvaziou, ele se tornou igual a nós, com exceção do pecado, e ele enfrentou todos os seus grandes inimigos. Ele enfrentou o diabo, o mundo, o pecado, a morte, e ele foi vitorioso sobre todos estes inimigos. Jesus é o verdadeiro herói que destrói o vilão para salvar a sua noiva. Veja, ele é o grande herói, o verdadeiro herói. Os demais são frutos da imaginação humana. Ele veio para redimir toda a criação e libertá-la do poder do pecado, e cumpriu tudo aquilo que o Pai lhe confiou para fazer. Segunda aplicação. Precisamos, queridos, refletir mais a respeito dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo ao nosso favor. Quando lemos os relatos dos evangelhos, onde são descritos em detalhes os sofrimentos que o Senhor Jesus teve que passar, teve que enfrentar para nos dar a salvação, queridos, isso deveria ser algo que nós sempre precisamos meditar. Devemos valorizar ainda mais essa tão grande salvação que nós recebemos da parte dele. Muitas vezes, meus queridos, esquecemos e nos acomodamos, achamos que porque a salvação é pela graça de Deus, achamos que ela não custou nada. Mas ela custou o sangue do Filho de Deus, o sacrifício do Filho de Deus. Ele teve que passar por todo esse processo de sofrimento, humilhação, dor, vergonha, e vai se intensificar ainda mais. Aqui é só o começo do fim. Quando pecamos, queridos, é contra esse amor que nós pecamos, é contra esse Salvador que nós pecamos, é contra esse Redentor que nos amou até o fim. Quando você peca, quando eu peco, é contra esse amor. E é por isso que quanto mais nós conhecemos o nosso Salvador e o que Ele fez por nós, mais nós vamos amá-lo, mais nós vamos nos dedicar a Ele em gratidão. Veja, em gratidão por tudo aquilo que Ele se submeteu, não precisando se submeter, mas fez questão de submeter por nós, porque senão estaríamos perdidos eternamente. E em gratidão, queridos, nós devemos viver para Cristo, a nossa vida deve ser devotada a Cristo, ofertada a Cristo, como Paulo mesmo disse: já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu dedico a Ele toda a minha vida, porque ninguém me amou como Ele amou, ninguém foi capaz de ir até o fim como Ele foi capaz de ir até o fim por mim. Terceira aplicação. Judas nos alerta quanto ao perigo de estarmos entre os discípulos de Cristo e não sermos um deles. Judas, ele está nas Escrituras como um alerta.
quanto a esse perigo de estarmos entre os discípulos de Cristo, mas não sermos um deles. Esse é um perigo ao qual precisamos estar atentos, meus irmãos, do qual precisamos nos resguardar. Durante todo o ministério do Senhor Jesus, Judas estava ali com os discípulos. Só que havia uma questão aí, muito importante, que fazia toda a diferença. Ele nunca havia sido convertido de fato. Ele participava de tudo, ele via os milagres, ele ouvia a pregação, ele desfrutava da comunhão, ele pregava também. Mas ele nunca tinha se convertido. Essa é uma realidade que existe nas igrejas. Muitos estão na igreja e desfrutam dos meios de graça, mas nunca se converteram, nunca assumiram de fato um compromisso real com o Senhor Jesus Cristo, nunca abandonaram a si mesmos, nunca abandonaram o seu próprio ego para servirem a Cristo com amor, com dedicação. Nunca abandonaram o mundo, as coisas do mundo, os interesses mundanos, os prazeres da carne, para viverem, de fato, uma vida de compromisso, de amor, de comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção, você que está aqui nesta noite, você que está acompanhando a pregação também pela transmissão, avalie a sua vida, questione se você, de fato, está em Cristo ou apenas é alguém que frequenta igreja. O fato de você frequentar a igreja, inclusive o fato de você ser membro de uma igreja, veja, isso não quer dizer que você é uma pessoa salva. O maior exemplo disso é Judas, que estava entre os discípulos do Senhor Jesus Cristo, caminhou com Cristo, mas não era salvo. No final das contas, isso veio à tona, como sempre vem à tona e serve de alerta, queridos, para mim e para você. Que Deus nos abençoe. Amém.